Então, pessoal, boa noite. A gente vai continuar nossas discussões sobre os fenômenos que acontecem na Terra, tá? Hoje nós vamos falar sobre o equinócio e o solstício. Mas antes de falar sobre essas duas coisas, essas coisas que têm um nome estranho, a gente vai continuar uma discussão que a gente estava tendo na aula passada, tá? Sobre o movimento aparente dos astros, certo? Porque não deu tempo de continuar. Deixa eu pegar aqui meu computador. Então, o que é o movimento aparente dos astros, né? Os astros no universo, eles estão se movendo, certo? Nada do universo ele é parado, ele é estático. Tudo tem um movimento, tá? Pode ser um movimento em torno de si próprio ou um movimento em torno de alguma coisa. E esse movimento dos astros, aliado com o movimento de rotação da Terra e o movimento de translação, faz com que na Terra, tenhamos uma sensação que os astros têm movimentos diferentes do que eles têm na realidade. Tá? O Sol, por exemplo, da distância que a gente está da Terra ao Sol, o Sol está parado para a gente. Fisicamente, o Sol está parado. Se a gente for olhar no sistema solar, o Sol está parado e todos os outros planetas estão se movimentando ao redor dele. Mas, como a gente está na Terra, nós temos uma sensação diferente. Uma sensação de que a Terra está parada e o Sol está se movimentando. Essa sensação, eu expliquei na aula passada, ela tem a ver com o princípio da inércia, certo? Se você está num objeto que está se movendo, se ele está se movendo com uma velocidade constante, você não consegue diferenciar se ele está parado ou se está se movimentando. É o que acontece na Terra. A Terra está se movimentando com uma velocidade altíssima ao redor do Sol. Mas como nós estamos aqui na Terra e a velocidade da Terra é constante, nós não conseguimos distinguir se ela está parada ou se movimentando, tá? Mas o Sol nós conseguimos ver, certo? E a Terra, como ela é gigantesca, ela é muito grande, o movimento dos astros ela pode ser visto de diferentes formas, dependendo da localização que você está. Dependendo principalmente da latitude. Tá? Lembrando, o que é latitude? Latitude tem a ver com a distância que você está do Equador. Se você está em cima da linha do Equador, você está na latitude 0 graus. Se você está no Polo Sul ou no Polo Norte, você está na latitude 90 graus. Tá? Essa é a latitude do Equador e a latitude dos polos. E aí, se você está nas latitudes intermediárias, no Equador e entre os polos, você pode ver o movimento dos astros de forma diferente, certo? Então, por exemplo, para um observador que está nos polos da Terra, no Polo Sul e no Polo Norte, o Equador Celeste, ele coincide com o horizonte do observador. Ele coincide exatamente com o horizonte do observador. Né? Então, você lá no Polo Norte e no Polo Sul, você vai ver estrelas permanecerem acima do horizonte 24 horas por dia. E aí, ao passo que vai ter estrelas que você nunca vai poder ver. Por exemplo, a constelação de Escorpião. Né? A constelação de Escorpião, que tem como sua estrela mais brilhante a estrela Antares. Aqui na Parnaíba, nós conseguimos ver ela a cada 6 meses. 6 meses ela fica visível para a gente. E aí depois de 6 meses ela desaparece. Certo? Essa é a periodicidade da constelação de Escorpião. 6 meses ela está acima do horizonte, 6 meses está abaixo. No polo, tem constelação que não tem essa periodicidade. Tem constelação no polo que nunca aparece. Nunca aparece. Se você estiver no Polo Sul, por exemplo, você nunca vai ver... Aliás, se você estiver no Polo Norte, você nunca vai ver a constelação do Cruzeiro. A constelação do Cruzeiro do Sul. Porque a constelação do Cruzeiro do Sul, ela só está no hemisfério sul. E o Polo Norte é muito distante para você ver. Certo? Aqui a gente para o Polo Sul. Se você estiver no Polo Sul, você nunca vai poder ver a estrela Polaris. A estrela Polaris, ela só existe no hemisfério norte. Tá? Então, os polos ele tem essas características. Certo? Outra característica importante dos polos é o Sol. O Sol lá, ele passa 6 meses em cima do horizonte
Quando eu falo em cima do horizonte, pessoal, vocês pensem numa pessoa uma pessoa no meio de um plano, de um solo, olhando para cima. Essa região que tem acima da cabeça dele, esse arco que tem acima da cabeça dele, é o que a gente chama de plano acima do horizonte, tá? Então, o Sol fica acima do horizonte durante 6 meses, né? Durante 6 meses. Aqui em Parnaíba, por exemplo, o Sol, ele aparece e desaparece todo dia. Lá não. Lá no Polo Norte ou no Polo Sul, o Sol fica com uma periodicidade de 6 meses. 6 meses de dia, 6 meses de noite, tá? Então, o movimento nos polos é um pouco diferente. Por que é diferente? Por causa que a latitude dele é muito alta. Ó. Os polos celestes são os pontos mais altos da Terra, né? Ó, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Essa imagem é tirada do Polo Norte, do Polo Sul, desculpa. E aqui essa imagem é muito, muito legal. Você passa 3 dias, você vê o Sol nessa mesma posição. Imagina, você está 3 dias assim, o Sol está lá. Pra você ver como é uma coisa muito louca, né? Muito cabulosa. Eu acho que já mostrei um vídeo pra vocês com o movimento do Sol, né? Durante 6 meses. Ele faz esse movimento aqui, ó. Ele vem daqui pra cá, ó. Ele vem daqui pra cá. Ele passa daqui pra cá durante 6 meses. Mas dia a dia você não percebe que o Sol tá mudando de posição. Parece que ele tá lá parado. Passa lá, aí anoitece e o Sol tá lá. É, interessante. Um dia eu acho que é uma experiência muito boa. Você ir pro Polo Sul ou Polo Norte só pra ver esse fenômeno, assim. É caro, um pouco caro, mas é legal. Tem uma série de um cara, tá assistindo na Netflix, é Atypical o nome dessa série. É falando sobre um cara do espectro autista. Que ele tem um sonho de ir pro Polo Norte, né? Só que lá é uma coisa muito complicada. Eu tô assistindo pra você. Essa série é fantástica, assim. De longe é muito É, boa. sim. Ele gosta de pinguim, ele gosta de pinguim. Ele quer ir pro Polo Sul, na verdade. Bom, se você estiver no Equador, ou seja, se você estiver no meio da Terra, você vai ver as coisas tudo pela metade. As estrelas vão ficar metade do dia acima do horizonte, metade do dia abaixo do horizonte, né? Enquanto nos polos as coisas ficam lá permanentemente, no Equador não, as coisas elas aparecem e somem periodicamente. A cada 12 horas, por exemplo, o Sol passa. A cada 12 horas o Sol some do Equador, como é para ser, né? O Sol ele aparece 6 horas, se põe 6 horas da tarde. Esse ciclo, se você estiver exatamente acima do Equador, 6 da manhã o Sol levanta, 6 da tarde o Sol se põe. Né? E o ciclo das estrelas também é bem definido. Você tem lá a constelação de Escorpião, 6 meses acima do horizonte, 6 meses abaixo do horizonte. Então, lá no Equador, ou seja, exatamente no meio da Terra, as coisas são muito mais bem definidas. Tá? Se você tiver em qualquer lugar da Terra, sem ser nos polos no Equador, aí vai depender da sua altitude. Você vai ver as estrelas, só que elas não vão ter uma regularidade, tá? Como no Equador. Né? Pode ser que o Sol, por exemplo, é um exemplo perfeito disso. Tem épocas do ano que o Sol vai se pôr 7 da noite. Tem época do ano que ele se põe 6 da noite. Tem época do ano que ele se põe 5 e meia. Tem época do ano que você acorda 6 da manhã, tá de noite ainda. Então, porque aqui nossa latitude, né, aqui no Brasil, não tá no Equador, né? Não tá próximo aliás, não tá na linha do Equador, só lá em Amapá, mas a nossa latitude mesmo está afastada a alguns graus do Equador, e esses graus de diferença, eles modificam o movimento aparente dos astros, tá? Então eu botei só uma figura aqui esquemática, ó, que ela simplifica as 3 situações, certo? Ó, como é que você veria, por exemplo, uma estrela lá nos polos, né? No Polo Sul e no Polo Norte, ó. A estrela faz esse movimento aqui, ó. Você está aqui, né, no horizonte, parado. A estrela faz esse arco aqui, ó. Esse arco. Certo? É como se você olhasse para o céu e o Sol fizesse esse arco assim, passando. Né?
Não, o Sol não passaria em cima da sua cabeça. Ele passaria diante dos seus olhos. É assim que o pessoal vê o Sol, por exemplo, nos polos. No Equador, você veria o Sol, né, ou qualquer estrela, passar exatamente em cima da sua cabeça. Ó. Exatamente em cima da sua cabeça. E em qualquer latitude do planeta, né, em qualquer lugar sem ser os polos e o Equador, você vê uma certa inclinação. Tá? Uma certa inclinação. Essa inclinação aqui vai depender justamente da latitude. Tá bom, pessoal? Então, esse aí era o tópico para a gente fechar o conteúdo de movimento aparente dos astros, tá?